Memória Viva começa o lado B da história dela, a sanfoneira potiguar Maria Suzete de Sales Silva, internacionalmente conhecida como Dedos de Ouro. Suzete de Sales. Paramos na sua viagem pela Aparecida, Natal, Rio de Janeiro, pela Rio Bahia naquela época. Uns 3 dias, Suzete, demorou? 3 dias e 2 noites. Ave Maria, tu chegasse lá literalmente, só o coió. Levando o sax no matulão. Sim, no matulão. O endereço da sua aluna, para quem você já tinha telefonado. Isso. Ela já tinha se comprometido a lhe receber. É. Já era uma senhora, era mais velha do que você? Ela era esposa de um militar. Tinha sido sua aluna aqui? Tinha sido minha aluna de sanfona. Sim. Pois é. Aí ele recebeu. Isso, aí Tava na rodoviária esperando? Meu amigo. Me conte. Olha, foi difícil, viu? Por quê? Porque assim, eu disse para ela, quando você chegar na rodoviária, você procura o ônibus X em lugar X. E você vai ver na frente, na porta da entrada do ônibus, tem um banquinho reservado ali. Eu vou estar com um pano vermelho acenando. Ela não te conhecia, não? Não me conhecia, mas a rodoviária, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, era do tamanho de Natal. Sim, era enorme, muita gente. imensa. Eu fiquei, como é que eu vou achar aquela mulher aqui? Né? Eu disse para ela, eu estou no ônibus X, você procura, e eu estou na janela do ônibus acenando com um lenço vermelho, um pano vermelho. Você vai lá que sou eu. Todo mundo desceu do ônibus e eu fiquei lá acenando. E eu olhando para todo lado, procurando. Aquele mundo de gente. Muita gente, como eu nunca vi na vida. E aí a mulher não aparecia. Aí eu já fiquei pensando, aí eu pensei assim, eu não posso ter medo. Se ela não conseguir me encontrar, eu desço, me encosto aqui perto de alguma barraca de vendas, assim, alguma coisa, ligo para ela do orelhão e digo, eu estou no lugar X e ela vem me buscar. Perfeito. Não precisa me apavorar, né? Era. Pra quem já tinha passado pelo que tu passou na vida, isso era pinto. Era pinto, né? Então, isso aconteceu. Até que ela me encontrou. Quer dizer, aí tu me acenando, aí vai que a mulher era do MDB, era do MDB de Aloysio Verde, tu com a bandeira vermelha, ela não ia atrás de toda. Porque a vermelha é que chama mais atenção, né? Era. Se eu botar uma bandeira amarela... Era teu lenço de sanfoneira? Não. Não? Porque depois no disco das potiguaras que a gente vai falar já, tu tá com um lenço vermelho, era esse. Não, porque eu sempre usei o vermelho, uma paixão pelo vermelho desde criança, que quando eu cheguei de Caraúbas sem calçado, eu tinha um chinelinho de currupio, que se chama aquele couro que fede pra caramba, compra na feira. Era o meu calçado. Aí, a primeira vez que a minha tia me levou numa sapataria para comprar um sapatinho para mim, aí eu calcei um sapatinho muito bonitinho, parecia sapatinho de boneca. E o sapatinho era vermelho. Aí eu amei aquele sapatinho. Primeira vez que eu vou calçar um sapatinho, né, de boneca, era vermelho. Aí ela disse, esse sapato tá apertado. Eu disse, não está. Tá apertado. Olha, vou comprar o sapato. Se você ficar gemendo e fizer calo, você vai apanhar. Meu Deus. Só uma madrasta de filme. Eu comprei o sapato. Só que o sapato depois começou a apertar, mas eu fingi que não estava apertando. Eu aguentei o calo. Rasgou o calcanhar, mas eu não gemi. É melhor. Chega no Rio de Janeiro e encontra essa sua amiga, que era Dona... Maria não sei o que, o nome dela era Pronto, Maria. Dona Maria, também. Casada com o dono da Maria Mercante, Era. no Rio de Janeiro, já chiando. Não, eu não cheguei chiando. Não, ela já chiava, né? Ela já chiava. Já. Aí, finalmente te encontra. Encontramos. Tu é obrigado a descer do ônibus, claro, porque o ônibus ia pra garagem. Aí tu desce o saxofone, o matulão, Era. E com medo, né? Porque aquelas histórias sabe de a minha mala? Sabe aquele mala de pau? De papel. Era aquela maletinha de pau, de madeira. De madeira. Não era papelão, não, era de madeira mesmo. De madeira. Eu não tive dinheiro para comprar uma mala decente. Eu fui com um baúzinho de madeira. E o saxofone ia dentro da mala? Dentro da mala dele. Sim. Então não tinha nem, dava só 3 pecinhas de roupa. Eu não levei muita coisa, porque eu não tinha muita coisa. Você sabe quando a gente morava... O ônibus parava já na rodoviária, naquela Novo Rio, ou ainda era lá no centro, lá na Rio Branco? Eu não lembro. Não lembra, não? Não, era na rodoviária. O fato é que você desceu, acenou, ninguém apareceu. Aí tu já tava por ali, já chegasse a telefonar pra ela, não? Sim, eu telefonei. Não, do orelhão de lá. Do orelhão de lá.
Aí ela estava em casa? Ela já estava indo para a rodoviária. Ela se atrasou um pouco, né? Mas aí eu falei com o motorista, ele teve paciência de esperar para não ficar solta ali, né? Ali, né? De bobeira. Desconhecida, assim, nunca... Eu fui para o Rio de Janeiro sem nunca ter saído daqui para lugar nenhum. Sim. Né? Foi muita coragem e muita fé em Deus e muita sorte. Isso, né? Foi em 1970. Quer dizer, Isso. era a época que o Rio estava literalmente bombando, né? De emprego, era... Exatamente. Quer dizer, a capital do Brasil já tinha sido transferida para Brasília, mas o Rio ainda tinha pujança econômica. São Paulo ainda não era o que é hoje, né? No que virou. Desse jeito mesmo. São Paulo era o que havia. O Rio de Janeiro era o que havia. E aí, Dona Maria te encontra finalmente e tu vai morar onde? A casa dela era onde? Era perto de Cascadura, Madureira, Sim. Aquele lugar. Cosme Velho. Não, Cosme Velho não. Cosme Velho não. Cosme Velho fica ali perto do Botafogo, por ali. Isso. Então. Cascadura bem ali, é longe. É longe, Madureira também, para aquele mundão. Não é daquela música de gordurinha, né? Veja como é que dói, como é que dói. Aí, foi morar em Madureira, pegar em Cascadura e trabalhar em Niterói. Aí, conclusão. Sim, eu fui para casa dela. Tu foi para casa dela. Ela tinha filho? Tinha já, eu acho que eram uns 4 ou 5. E tinha um filho que tinha epilepsia. Sim. Então esse menino vivia isolado num quarto. E foi nesse quarto que eu fui. Que tu foi morar, justo nele. O menino teve alguma bilola quando tu chegou lá? Teve. E eu não sabia o que era aquilo. O menino caiu da cama e ficou se debatendo e espumando. E tu achava que era o que o menino teve eu pensei que ele estava morrendo. Aí eu comecei a chorar desesperada. Aí eu quis voltar. Depois que eu vi aquilo tudo, eu quis voltar. Meu Deus, onde eu vim me enfiar? Aí como é que eu ia voltar para cá? Para ir para casa Mas aí quando o menino estava lá estribuchando, a mãe entrou, acalmou, tu chora, gritasse, aí veio alguém. Ela foi me explicar direitinho. Depois ela me colocou em outro lugar, né? Sim. E aí também eu só fiquei 3 meses lá, porque eu comecei a ver jornal direto, vendo jornal. Aí eu encontrei no jornal. Aquele jornal amarelo que tinha os empregos, era esse, não? Sim. Aí tinha, aceita-se, admite-se pessoas com ou sem prática. É comigo mesmo. Comigo mesmo. Fui lá, menino. Era onde? Onde eu fui trabalhar foi justamente numa empresa americana, uma editora americana. Sim. Que ficava perto da, sabe onde? Em Cosme Velho. Sim. E aí tu fazia o que lá? Lá entrei para o setor financeiro interno. Tinha muita prática. De datilografia. Datilografia, né? Bater as notas fiscais, aquelas coisas. Sim, despachar os office boys. Lavar-se a burra, então. Nossa, me dei bem. Sabe? Só que aí essa empresa só durou 3 meses. Sim. Aí eu fui, já sabia que tinha outra empresa onde selecionava funcionários para grandes empresas. Entendi. Eu fui, fiz outro teste lá, com 8 dias já fui chamada para uma outra multinacional. Foi mesmo? Fiquei 18 anos nessa empresa. E quer dizer, aí aquele inglês que tu aprendeu lá com o pastor de Susan não deu certo, não. Já tinha esquecido. Já tinha esquecido, né? Porque o inglês, se você não estiver constantemente praticando, você perde, né? Mas aí tu foi trabalhar também com o negócio da datilografia, na mesma função, no escritório? No escritório, setor financeiro. Sim. Aí nessa segunda empresa, eu entrei como datilógrafa, depois eu subi de posto, aí... Quando eu saí de lá da empresa, eu já era secretária administrativa. Que empresa era essa? Era em uma empresa de fotografias em cores, que era a 3ª maior do Rio de Janeiro, competia com Kodak e Fuji. Vixe Maria, então era importante. Era muito importante. E eu era secretária administrativa. Os patrões, eram 4 patrões, eles viajavam, me deixavam chave do cofre, cheque assinado para o que precisasse. Tudo do Banege. Entende? Era do Banege? Não, era do que banco? Do Bancal, do Banco do Povo. Era de vários bancos. Vários bancos. Imagine. Quer dizer, tu não tinha nem 30 anos lá. Não, eu saí de lá, eu fiquei 18 anos lá. Eu tinha... Não, quando tu chegou lá, tu chegou em 72, em 70. Foi. Isso quer dizer, antes dos anos 80, tu já estava articulado. Eu me casei na empresa lá com um funcionário. Não, peraí, vamos falar do casamento, não, daqui a pouco. Porque onde se ganha o pão, não se come carne. Vamos lá. Aí tu trabalha nessa empresa de fotografia lá. Sim. Foi lá que tu conheceu teu marido? Foi na outra. Na outra. Na primeira não, na terceira. Na primeira empresa, que era a americana. A que só demorou 3 meses? Tu já arrumasse um marido lá, com 3 meses de trabalho? Mas eu não estava pensando em me casar. Ele já se apaixonou por mim. Vixe. E aqui tu não namorava, não?
Pegou Não. ninguém aqui? Mulher não desce nem um beijinho era aqui. cabresto igual o cavalo. Nem na cabresto. igreja o povo é namorador. É namorador, mas eu não tinha tempo pra isso, não. Eu queria estudar. Nem desce uma paquerinha dos bichinhos, dos meninos, não. Só uma piscadinha de olho assim. De leve, não Não dava foi? tempo, não, porque eu trabalhava muito. Sim. Eu tomava conta de casa, do filho da Não minha. dava tempo, não. Não dava tempo pra nada disso. Mas quando não. chegou no Rio de Janeiro, nessa E empresa já... eu tocava muito, eu queria tocar. E Minha tu não paixão. tocava não no Rio de Janeiro? Tocava nas horas vagas. Entendi. Na empresa não, na casa lá que tu morava. Na casa que eu... Não, eu tocava em eventos. Em eventos. Porque você já tocava profissionalmente no saxofone. Profissionalmente. É, porque Não, ensaia eu tocava sanfona. Sanfona. Lá eu aprendi vários... Mas peraí, calma que tu vendeu tua sanfona aqui. Mas Tu lá foi sem sanfona. Eu comprei outra lá, homem. Já com o dinheiro da editora? Da empresa. Da primeira ou da segunda? Da segunda. Da segunda. Na primeira tu só arrumou o marido, não foi? Que era quem? Era Carlos. Carlos. Ele era evangélico também, era Sim. guitarrista. E era funcionário da empresa, trabalhava no setor financeiro. Era do Rio de Janeiro. Era carioca da gema. Ixi, Maria, foi logo na tua sala. Quando tu chegou, ele disse, Virgem. Oi, querida. Já foi logo jogando o olho. Aí você não resistia aos encantos Não, do carioca. aí escuta, o casamento nasceu através da gravação que eu fiz. O primeiro LP, ele era compositor evangélico. Ele era o famoso Antônio Miranda Filho, foi esse disco que tu tocasse nele? Não, o Antônio Não. Miranda foi aqui em Natal. Aqui em Natal. Antes de eu ir pro Rio de Janeiro. Peraí, eu não acredito não. Em 1956 tu já tocasse num disco aqui, de acetato, Sim, sim. onde gravou onde? Lá na Rádio Poti? Rádio Nordeste. Na Rádio Nordeste. E esse Dinácio disco, Maris. esse disco foi para São Paulo Sim. para fazer As cópias. as cópias, né? Tu tocava sanfona nesse disco? Sim, eu tenho esse disco ainda. Ainda? Tenho. E esse cantor tá em Caraúbas. É mesmo? Ele é da minha idade. Sim. E foi uma paixão recolhida. Foi Que mesmo. minha família não deixou de jeito nenhum. Mulher, tu devia ter casado com o Antônio. Aí tu não tinha ido pro Rio de Janeiro, não era melhor? Como foi mesmo? Não, né? tudo foi feito por Deus. Foi. Foi encaminhado deixa por quieto. ele. Tu gravou esse disco de Antônio Miranda. Qual era a música? Tu lembra não, né? Era música autoral Sim, ele era dele mesmo. dele. E como é que esse cara conseguiu gravar um disco? Que naquela época ele era amigo de Dinarte, era? Era Porque a Rádio Nordeste era de Dinarte, Maris. Mas foi patrocínio. Tem uma história através desse disco. Tinha uma pessoa, um ricão lá em Caraúbas, Sim. que tinha uma filha, e lá tem aqueles açudes grandes. Tem um açude de Saboia, que tem uma pedra muito grande dentro. E aí, quando era época de inverno, que o açude sangrava, aí o povo gostava de pular da pedra. Aí uma garota lá, um adolescente, inventou de pular dessa pedra e Se deu mal. se deu mal, bateu com a cabeça noutra pedra e morreu afogada. Aí fizeram uma música em homenagem a ela. Antônio que fez? Eu não estou bem lembrada. Não, mas foi essa música que foi gravada no disco. E que eu acompanhei ele nessa música com a sanfona e um senhor no violão de 7 cordas. Linda lindo. música. Posso até trazer um dia para você ver. Não, nós vamos tocar essa música aí. Vamos tocar. Vamos. Olha aí como essa música é bonita. Linda, linda, linda. Aí do outro lado, Sim. esse CD só tem duas. Esse LP era esse o lado A e o lado B. 78 rotações. De um lado era Miranda cantando comigo, acompanhando na sanfona, e do outro lado eu tocando Granada, Suzete, e a voz de Antônio? O cantor parecia com a voz de quem? de Nelson Gonçalves. Somente? Cópia. Era Fiel. mesmo? Linda, linda, linda a voz dele. Muito linda. Ele ainda canta hoje, ele é da minha idade, mesma idade minha. Quer dizer que naquela época no disco ele tocando e só piscando pra tu, e tu só piscando pra ele. Só de soslaio. Ele só cantava, mas ele tocava violão, ainda Sim. toca. Mas na gravação era outra pessoa que estava no violão de 7 cordas. E os três cantavam naquela época, os três juntos, né? Sim. Não tinha mixagem como tinha isso não, depois. não. Bom, então tu já chega no Rio de Janeiro com o disco gravado, Sim. já tinha aprendido a manha, vai morar na casa de uma aluna tua, arruma um emprego, ainda ficasse 3 meses na casa dessa amiga. Aí quando arrumou o emprego, já descolou o paquera que era o teu noivo, violonista, crente, Isso. casou contigo, foi morar já contigo numa casa? Eu fiquei 3 anos avaliando se eu casava ou não casava, Sim. que eu não queria me casar, né? Mas ele já estava hiper apaixonado e quando eu me deparei com ele no evento,
E ele não sabia que eu tocava sanfona, nem eu sabia que ele tocava violão. Sim. E aí eu tive o convite para gravar um LP com ele, de músicas evangélicas inéditas. E foi desse disco aí quando a gente começou a viajar para... Aí pegava na mão... Não. Já foi direto, Não foi assim, não. Foi devagar. Sim. Foi só conversando, viajando, cantando juntos, né? E essas coisas. E ele era compositor. Ele era compositor. Qual era o maior sucesso dele, lembra aí? Não, mas era música evangélica. E canta aí, mulher. Ele fazia sucesso na igreja, né? Não, eu tenho tem 2 discos gravados. Ele gravasse 2 discos. Sim. Aí tu tocou no disco dele, ele evangélico, já do Rio de Janeiro. Sim. E tu virou crente lá? Eu já era crente quando eu saí daqui. Quando saiu daqui. Aí a igreja dele era qual? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus também. Também. Então, é muita história. Vou Sim. contar detalhes. Não, mas o programa é pra isso. Pois é, E tempo aqui não é problema. Aí o nosso casamento surgiu dessa gravação desse disco. Foi mesmo, né? Foi. Quer dizer, gravou o disco e descolou o marido. A música que nos uniu. E, de certo modo, você repete um pouco, invertido aí, porque era teu pai que tocava sanfona, tua mãe tocava instrumento de corda, lá no teu casamento era teu marido que tocava instrumento de corda e tu tocava sanfona. Casou, ficou quanto tempo com ele? 52 anos. Separou-se não, né? Não. Deus Só quando o homem quis... Deus levou ele. Foi em 2017 que ele fez a última viagem. Já em Natal? Aqui. Pronto. Então tu tá no Rio de Janeiro, já trabalhando lá como pessoa na área financeira, né? Sim. Não era aplicadora, mas era datilógrafa. Então, cuidava do escritório. Era, né? Exatamente. Trabalhou numa primeira empresa, uma editora americana, que fechou. Depois foi para uma empresa de revelação de fotografia. Que eu também trabalhei no setor de fotografias. Eu comecei de baixo lá nessa empresa, até chegar ao ponto máximo. Sim. Né? De dona. Não, né? Não, não era dona, não, né? Não era quase. Aí tu trabalhou esse tempo todinho, casou com Carlos, não era? Era. Casou com o irmão Carlos, o compositor, e foi para outra empresa, não? Não. Ele já trabalhava lá também, nessa mesma empresa. Porque quando a outra faliu, ele também teve a sorte de entrar lá, mas não foi eu que coloquei lá. Sim. Parece que foi uma coisa de Deus. Foram os dois. Sim, mas eu fui primeiro. Depois, quando eu pensei que não, ele estava lá. Quando olhou de lado, esse cururu estava te perseguindo, viu? Ele estava te perseguindo. Até eu falei, você está me perseguindo, é? Dissesse isso? Sim, você está me perseguindo, é? Porque a gente se conheceu na empresa americana, depois a gente foi para outra, que era português com brasileiro. Memória Viva continua conversando com a sanfoneira potiguar, Suzete Salles, que sai de Natal, menina ainda, vai para o Rio de Janeiro, vendeu a sanfona, comprou uma passagem na antiga Aparecida, pegou 3 dias e 2 noites de ônibus. Pé duro, não era? Não tinha nem... Não declinava não, rapaz. Era tudo duro. Chegou toda empenada lá. E ainda fica com o lenço vermelho, acenando com o lenço vermelho para ver se a sua amiga aparecia. Ela, enfim, apareceu sem o lenço vermelho. Bom, o fato é que Suzete consegue emprego, encontra o amor da sua vida, que era o irmão Carlos, com quem ela ficou casada mais de 50 anos. Exatamente. E aí já foram morar juntos depois de um tempo, né? Gravaram um disco. Não, o casamento, pronto, ele trabalhava na mesma empresa. Isso. Eu fiquei 3 anos observando se podia casar ou não. Quando eu resolvi casar, pronto. Mas observando se juntava dinheiro ou se ele era um homem direito? Se era um homem direito. E ele não era, não? Era. Mulher, tu esperas 3 anos? É porque eu tinha medo de casamento. Mulher, e se ele casasse antes de... Mulher, eu não sei não, tu não tem juízo não. Opa, já disse 3 vezes, desculpe, viu, Suzete? Desculpe a franqueza. Não, mas tem mulher, que ser assim. Tem que ser 3 meses o pobre, 3 anos o pobre doido pra tocar sanfona contigo, todo pra tocar os 7 baixos, os 8 baixos contigo. Mulher, sei não. Aí você, depois de 3 anos driblando... Ele dando a nota e tu empenando ali, enganando. Ainda tem um detalhe. Pois não, qual Para eu me casar, eu fugi de casa às 4 da manhã. Não acredito. Na casa de quem? Da... Tu não morava só? Não. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, aí eu consegui levar a família para lá. Minha tia que ficou aqui, minha irmã... Aquela mesmo, a malvada? Aquela mesmo. Não tive pena dela, não. Eu uma pessoa digna de pena, né? Sim. Aí minha irmã caçula já estava em Recife estudando, fazendo faculdade, morando em pensionato. E lá no Rio de Janeiro eu encontrei o meu primo, que era o filho dela, que já tinha ido de carona com o caminhoneiro para lá. Porque quando a família se desfez, o marido dela foi embora, a gente passou necessidade. É uma história muito
pedaços tristes, né? Mas a gente, eu guerriei e consegui levar todo mundo, juntou todo mundo lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, mais uma vez, você é o esteio, é a linha que costura esse povo todinho. Isso. E tu achasse esse teu primo onde? Ele já sabia de tudo, ele foi atrás de Não, tudo. porque assim, foi uma coincidência. O marido da senhora onde eu estava ficando lá na casa dela, O da Marinha. da Marinha, por acaso encontrou meu primo no centro do Rio de Janeiro. Vixe Maria. Aí disse pra ele, rapaz, sabe quem tá lá em casa? Sua A prima. Suzete. Não, ele não falou nem, não. não falou meu nome. Tua prima. Sua prima. Aí ele disse, qual delas? Aí ele disse, Suzete. Ele quase desmaiou, ele disse, eu vou agora mesmo lá. Aí foi lá me buscar. E ele tava de bobeira lá, né? Ele já estava empregado, né? Já estava empregado já, ele? Meu primo ele já tinha ido há mais tempo. Há mais tempo. Só que ele não sabia que eu estava lá, que eu também nem sabia onde ele estava, né? Aí ele sabia que eu estava no Rio de Janeiro, não sei a localização, não sabia. Aí pronto, eu me arrumei, e aí ele já estando empregado, e eu já tinha conseguido um emprego também, já automaticamente, com 3 meses que eu estava lá, eu consegui um emprego. Sim. Né? Aí tu estava trabalhando, ele trabalhando, ele foi todo mundo morar junto de novo. Aí a gente alugou um apartamento na Enseada de Botafogo. Apenas? Chique. Não, mas era um prédio bem antigo, quase aquele balança mas não cai. Sim. De 12 andares. Aí a gente encontrou o apartamento que era cobertura 02. Vixe, cobertura? Cobertura. Dali a gente via o Pão de Açúcar. Nos fundos do apartamento, que era a cozinha e a área de serviço, a gente avistava o Cristo Redentor a noite toda acesa, coisa mais linda. Mas o prédio era velho, sabe? Sim, mas o apartamento privilegiado, né? Privilegiado. Então, menina, você deu show. Mas tudo foi Deus na frente de tudo, sabe? A minha fé, as orações que eu fazia, eu muito novinha. E tu era crente lá no Rio de Janeiro? Frequentava a igreja? A partir daqui, sim. Frequentava. E Carlos só piscando para tudo. Carlos Querida, também era crente. Vamos fazer aqui uma canção. Vamos fazer aqui... Pois é, mas, né? Pois é. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, teve isso mesmo. Segura na minha mão e vamos. Então, né? a gente nem era casado ainda, era colega de trabalho e de igreja, a gente estava preparando o disco. Aí a gente foi fazer o teste de gravação. Aí, uma tarde ele foi lá em casa com o gravador para me mostrar como ficou o teste da gravação. Sim. Só no que estúdio. no estúdio. Aí as minhas tias, tinha a minha tia que me criou e já tinha outra tia que tinha vindo de Belém do Pará, que estava lá em casa, que ia seguir viagem para aqui, para o Rio Grande do Norte. Aí eu fui abrir a porta do apartamento, ele entrou com o gravador para a gente avaliar o teste da gravação. As três vinham pular em cima de tu. Aí as duas tias. Uma estava passando ferro e a outra aí que estava passando ferro saiu correndo com ferro para tacar no rosto dele. Eu já disse que eu não quero esse negro aqui dentro. Que é isso, homem? Aí eu me meti no meio dos dois. Dei um empurrão nela para um lado, dei um empurrão nele para o outro lado. Abri a porta do apartamento, mandei ele descer, me esperar lá embaixo, que tinha um shopping. Lá embaixo, me espera lá embaixo para a gente conversar. Aí fiquei na maior calma com elas, conversando. E disse para elas, olha, hoje é o último dia que eu durmo nessa casa. Elas não acreditaram porque eu nunca fui desobediente. Eu já estava com 30 anos, 30 anos, que eu me casei com 31 anos. Foi quando eu fugi de casa às 4 da manhã. Eu fui lá embaixo, conversei com ele foi para casa conversar com os pais. Aí os pais dele arranjaram... Tu conhecia os pais dele? Conhecia. Quando eu estava na primeira empresa, eu fui lá conhecer os pais dele e tudo, porque já estava muito interessado, insistindo para casar comigo, não sei o quê, e eu não queria. Ele não queria nem namorar, já queria casar, era? Sim, porque sabe que o carioca gosta das nordestinas? Gosta. E o caba crente, papá tinha que estar crente, estar casado, né? Para tocar o fole tinha que estar casado, né? Com certeza. Mas eu sei que foi essa história toda. Quer dizer, aí, então, tu disseste, me espere lá embaixo. Me espere lá embaixo. Aí desce uma chave de roda nas tuas tias. Aí eu desci, primeiro conversei com elas numa boa e só disse para elas, olha, vocês aguardem que hoje é o último dia que eu vou dormir nessa casa. E pronto, fiquei na minha, desci, fui conversar com ele. Ele foi para casa, conversou com a mãe e pai. Aí eu disse, olha, você conversa com eles lá, vê se arranja uma casa de família para eu ficar enquanto a gente se arruma para se casar. Aí eu disse para ele, venha 4 horas da manhã, chegar aqui você faz. Na porta. Para me chamar. Eu não tinha nada para levar, nunca tive. E como é que 4 horas da manhã sobe num prédio, mulher? Não tem porteiro, não? Tem porteiro, era um prédio, mas tinha portaria, tinha... E como é que esse homem subiu? Já era conhecido, era? Sim. Ah, tá certo. 12º andar, eu
muito conhecida lá no prédio. E ele? Eu já arrumava. Sinxiri. Não, mas não tinha isso, não. O Guará sabia que, o porteiro já sabia que ele ia ter o paquera. Não, sabia que era paquera. Eu sabia que era colega de trabalho, né? Que ele tinha ido de vez em quando lá em casa, mas não podia entrar. Ele pegava na tua mão? Deu nem um beijinho? Não, ainda nesse tempo não. Não tinha não, né? Não, tá certo. Ele ficava só olhando assim, não, a gente conversava coisa boa, coisa de Deus, né? Negócio de música, essas coisas do trabalho. Não tinha essas conversas que tem hoje, né? Eu sou desse tempo, bem antigo, né? Aí 4 horas da manhã... Aí 4 horas da manhã ele bateu, eu já estava com a minha bagagem ali, a sanfona no pé da porta, minha maletinha, né? Enfim. E elas tudo dormindo? Todo mundo dormindo. Aí, porque a porta do apartamento, quando você batia, só abria se tivesse chave. Entendi. Então eu saí, bati bem devagarinho, sem fazer Quando barulho. elas acordaram de manhã te procuraram, o canto mais limpo. 3 meses desaparecida. Só que algumas pessoas da igreja sabiam onde eu estava. Eu estava na casa de um casal que tinha 2 filhas, eles eram evangélicos. Tinha casado lá não era? Não. Aí eu fiz um noivado, a gente noivou. Eu tenho o álbum mostrando essa história do noivado em tudo direitinho, né? Não comeu a merenda antes da hora não, né? Não, ninguém passou. Não é pecado, é pecado. Não, mesmo porque eu era mais velha que ele, 7 anos. Sim. Ele tinha 24 anos e eu tinha 31 anos. Rapaz, o homem doidou. Também eu era muito bonitinha, sabe? Agora, não, mas não é. Não, só mais não. Que agora, é isso, com essa idade não tem mais bonitinha. Mas diga, aí tu casasse com Carlos. Aí ficou noiva, coisa e tal, e casou com Carlos. Com 3 meses de noivado, a gente se casou já. E já foi morar na tua casa? No nosso apartamento. E era onde? Lá em Cordovil. Sim. Ficou lá, Cidade então, Alta. um bocado de tempo. Ficou um bocado de tempo, compramos nosso tuas apartamento. Tias ficaram lá esperando tu 3 meses? Sim, e aí tu aparecesse lá, não? Não, elas descobriram onde eu estava. Só que eu já estava casada, no meu apartamento todo bem mobiliado, bem montadinho, tudo organizado, né? Ele era um menino de família... Direito, era um direito. Sim, 24 anos, mas era puro. Sabe, muito organizado, muito respeitador. Uma pessoa maravilhosa, mulher, sabe? Tu desse uma canseira de 3 anos no rapaz, sim, Suzete. Mas... Suzete, eu tô quase ficando de mal de tu. Mas o evangélico tem que ter paciência, tem que esperar o tempo certo. Ah, Maria, o povo subindo pelas paredes. Mas a gente saía muito para tocar. Ele tinha um irmão mais velho que ele, que cantava em dupla. Sim. Era tipo Chitãozinho Chororó. Sim. Ele tocava violão e o outro cantava em dupla. Como aqueles irmãos todinhos lá do Vencedor por Cristo. Sim. Depois virado político, uma mudada de caminho. Então, bom, deixa quieto. E eu na sanfona, né? A gente tem disco gravado. Tem 2 discos gravados? Tem 2 discos gravados. E tu fazia música também, evangélico? Não, era ele compositor? Não, só eles 2. Tu só arranjava? Só arranjava. Fazia os arranjos Isso. E casou lá na igreja, assembleia, tudo direitinho, papel passado. Eu tenho um álbum de fotos coloridas do casamento. E o casamento com bolo, com guaraná champanhe, né? Sim. Porque não podia beber champanhe, né? A empresa bancou tudo para mim. Foi mesmo? Porque a gente era ótimo, nós éramos funcionários padrão. Nessa de fotografia. A fotografia ele deu de graça porque já era, né? Nós fizemos curso de fotografia. E tome álbum. No Rio de Janeiro. Foi muito bom, a vida é maravilhosa. E você, então, trabalhando nessa empresa como, vamos dizer, na área administrativa e tocando. Sim, tocando. Nas igrejas. Também tocando, nós gravamos também reggae. Reggae? Sim, eu montei uma banda de reggae. Não acredito não, senhor. Você, uma serva de Deus... Sim. Você foi servir a Jah? Hein? Pois é, eu tenho esse disco. O Jah do Rastafari Bob Marley? Mas eram músicas autorais. Sim. Que era um compositor que eu conheci e eu achei as músicas dele, baiano ele. Achei as músicas belíssimas. Valban. Aí eu achei bonita, achei lindas as músicas dele. O rapaz podia... E a batida é um shot, né? É um shot meio preguiçoso, assim, meio... É um shot meio maconhado, né? E aí, os componentes da banda de reggae eram da igreja, minhas colegas. Não acredito, não. E aí você não tocava sanfona, tocava teclado. Eu tocava um sampler, época, era um sampler. Depois eu passei a tocar que é o teclado, aquele teclado que... exatamente. E efeitos também, né? Muito lindo, foi muito maravilhoso. Mulher, e o povo dançando reggae.
E fumando maconha e dançando com aqueles cabelos rastafari. E tudo crente. Tudo crente. Louvando Jah, em vez de louvar ao Deus vivo. A gente foi muito criticado pelo povo da igreja. Claro, né? porque você foi louvar Jah, Não, que é o mas- Deus dos Mas, meu amigo, regueiros. eu sou formada em música, né? Então eu não misturo música com religião. É, a Música é música. Música é música. Profissão com religião. Minha profissão é música. Então, hoje em dia, né? De lá pra cá, eu me enfiei direto na música. Então, peraí, mas você ficou trabalhando nesse escritório e nessa empresa, como na área administrativa e tocando nas horas vagas, até quando? Até eu vim embora pra cá. Que você veio embora Em 70. 1970. A pergunta que não quer calar. Por que você veio embora? Porque já estava rica? Enjoou do Rio de Janeiro? Não, Fadiga de material? Me cansei daquela violência de lá. A gente saía de casa 4 da manhã para chegar na empresa às 7. Ave Maria. Saía da empresa às 10. Quer dizer, pegava ônibus, trem? Não. Não. Trem quando era greve, a gente Sim. andava 4 horas da manhã, saindo de casa, Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai e vem. Era assim que a gente andava, Era tu mesmo? pendurado na porta do trem. Era você Eu e ele, eu na frente e ele atrás, para me Ele só segurar, se né? aproveitando, mas ele estava se aproveitando. A gente já era casado, homem. Mas pode também, né? Pode se aproveitar, né? E pendurado na porta do trem é melhor ainda, viu? Pois é. Tem essas canções que eu comparo. Mas quando não era greve, vocês iam de ônibus. Pegavam De quantos ônibus? A gente pegava o ônibus no mesmo local onde a gente trabalhava, Sim, na porta. na porta. Que era onde o teu trabalho? Era em Cordovil. Sim. Mas tu não morava em Cordovil? Antes eu morava em Cordovil. Primeiro eu morei em Botafogo. Sim, morei com 4 teus anos. primos. Quando eu me casei, aí eu fui para Cordovil. Que era onde era a empresa? Não, a empresa era em São Cristóvão. Vixe, Maria, era meio longe, né? Era. E ainda ia na Feira do Nordestino tocar sanfona, não? Não, a gente se programou para ir, mas de repente eu resolvi vir embora. Não, vim embora. Aí eu fiz um acordo com a empresa. Sim. A empresa não queria de jeito nenhum, porque ele tornou-se cobrador oficial da empresa, viu? Quer dizer, ia perder 2 pilares da empresa, o comprador e a pagadora. Exatamente. Memória viva, recebendo a sanfoneira potiguar Suzete Salles, que viveu no Rio de Janeiro 20 anos. Lá ela deixou de tocar forró. Ela só tocava jazz, reggae. Até hino de crente ela tocou. Mas... tocando saxofones e tocando... Não, saxofone eu parei. Parou, né? Parei de tocar saxofone e passei a tocar oboé. Menina, oboé, igual o professor Oscar Simões. Foi meu professor, o Osles. Né? O oboé é mais difícil. Pois, o E o Osles, oboé serve pra quê? o Tocava Osles o quê? era meu professor. Eu já vi o cara tocando clarinete, igual a copinha Mas tocando só sax. quando eu cheguei do Rio tocando oboé, a orquestra não me aceitou. Peraí, vamos contar já já. E Mas eu não quero tocar nesse assunto. Não, vamos lá. não. Tu tocasse lá no Rio de Janeiro jazz, essas coisas complicadas. Toquei teclado, órgão de igreja, Sim. sabe? Órgão Tocou de igreja? também? Também, Foi mesmo. órgão de igreja. Igual... Quando eu cheguei em Natal, eu fui a professora dos monges da Igreja do Galo. Não, peraí, estamos no Rio de Janeiro ainda. Aí lá tu trabalhava nessa empresa lá com teu marido. Sim. E nas horas vagas tocava jazz, tocava reggae, tocava O na que igreja. viesse, o que viesse você tocava. Tocava. Teu marido aí passou a tocar o quê? Guitarra? Guitarra. Guitarra, era um guitarrista. Aí, aqui ele se tornou contrabaixista. Não, lá estamos no Rio ainda. No Rio. Aí tu tocou. Tocando isso tudo. Se o Rio de Janeiro era a capital da música, era o centro que se fazia sucesso. Por que tu não ficasse lá? Não, porque eu não vi lá, eu não fui para lá viver da música. A música para mim era lazer. Eu não ganhava dinheiro com música. Eu era funcionária de empresa internacional. Mas depois eu me cansei da vida difícil, assim. Levantar cedo demais, saía de casa 4 da manhã para pegar ônibus, voltava da empresa 10 horas, chegava em casa meia-noite, todo dia nessa rotina. E isso deu um cansaço mental e físico. E eu nunca esqueci a minha terrinha aqui, Natal, né? Sempre me lembrando aqui, querendo voltar. Aí um dia eu disse, não, eu já chego de Rio de Janeiro, já fiz meu pé de meia, né? Eu passei 8 anos trabalhando, vendendo as férias, Sim, guardando dinheiro. Guardando dinheiro, né? Tanto eu quanto ele. Ele era um cara muito organizado, apesar de ser um menino, filho de... E ele
topou vir pra cá porque tu botasse moral, foi? Não. E tu mandava nele, era? Não. Eu acho que esse cara era meio manicaca. Não, de jeito nenhum. Ele queria vir, a família dele não queria que ele viesse, mas ele disse, não, eu vou, sou casado com ela, eu amo, eu tenho que ir. E veio embora, nunca mais voltou, nem a passeio para o Rio de Janeiro. Quer dizer, apaixonou-se por aqui. Sim, ele chamava isso aqui é um paraíso. Totalmente diferente. Nossa, o cara morar em Cordovil, morar em Potilândia. Ele abriu os braços diferente. assim. Isso aqui é um paraíso, eu nunca mais vou sair daqui. Sem barulho, sem nada. Nossa, o clima maravilhoso que tem aqui, né? Era. Então, ele amou então, isso aqui. 1900 e quando você afivelou a mala e voltou? Em 1970. Em 70 você voltou. Voltei. Então você passou 20 anos lá no Rio. Sim. Em 70 você foi. Ah, foi 90, mulher, tenha calma. Tenha calma, Foi passou 20 90. anos. 1990, você volta Isso. para Natal. Mas não voltou no pau de arara, não, né? Não. Nem voltou no pé duro no Não. banco duro da Aparecida, não. Claro que não. A gente Veio de quê? De avião. Menina, tu era muito chique. Eu já Tu tinha viesse de valise e tudo, igual aquele povo rico. Nossa, não tão chique, né? Mas um pouquinho melhorado, né? Trouxe o quê? Trouxe uma sanfona no Matulão? Trouxe uma sanfona nova de lá do Rio de Janeiro, que é uma sanfona que veio direto da Itália. Qual era a marca para os meninos saberem? Scandali. Uma Scandali, que é uma escandalosa, né? É uma escandalosa. Menino, Novíssima. então tu juntasse dinheiro, porque um Scandali hoje custa caro, naquela época devia ser uma fortuna para Sabe lá trazer o da quê? Itália. Eu ganhava 5 salários. Eu era quase a dona da empresa. Ainda fazia hora extra. Aí guardava o dinheiro, Guardava. vendia as férias. Sim, Quer dizer, vendia pagou a férias. bicha à vista? Paguei à vista. Eita. E teu marido tinha o quê? Tinha uma Fender? Tinha uma guitarra? Ele já trouxe uma guitarra estilo americana, Sim. de lá, e aqui ele já possuía 4 guitarras. Ave Maria. Então, E um contrabaixo. lá do Rio de Janeiro, vocês pegam o avião, voltam para Natal. Tua tia ficou lá, né? Ficou. Ficaram tudinho, aquelas... Todo mundo ficou lá, todo mundo Agora, ficou lá. Suzete, eu acho que com essa ameaça que tua tia fez com o ferro, eu acho que foi tramado, bicho. Foi pra tu te casar. Porque se ele se não arengasse contigo, tu não ia casar Eu nunca. não ia sair de casa nunca. 40 anos tu ainda lá enrolando o pobre do rapaz. Passou 3 anos enrolando o pobre do rapaz e ele persistindo. Né? Uma boa Ele- técnica ele- essa. Quer ele- dizer que tua tia com ferro, vou queimar sua cara, seu nego. Olha, O bicho pegou pressão. Tanta demora, ele tentou suicídio. Não acredito. Foi quando eu decidi de verdade. Eu digo, não. Não, se ele ameaçou você. Porque o servo de Deus não se suicida. Mas ele... Foi fraco na fé. Foi. Não, ele foi, eu acho que, não, desculpe, mas eu acho que ele tava tramando pra ameaçar você. Ele tentou pular do 10º... Tentou contra a existência. Pois é, tentou pular do 3º andar. Foi? A gente tava na casa de uma amiga. Aí quando ele, vou pular, e tu disse, meu amor, não pule. Aí era isso que Não, ele o pessoal queria. agarrou ele, não deixou ele pular. Foi aí não. que tu se abraçasse com ele? Tu tava lá também? Eu tava. Aí deu aquele abraço, aquele beijo, aí pronto, deu a liga. Ele ficava insistindo, eu dizia, não, eu não quero me casar, eu não quero agora não, vamos dar mais um tempo. Maria, Suzete, tô com 31 anos enrolando o pobre, ia casar o quê? Com 50 anos, tremendo? Aí não ia mais casar, Não, né? não ia mais não. Ave Maria. Suzete, é. tu volta trazendo na mala uma Scandali, teu marido trazendo as guitarras, trazendo o E marido eu trazendo um oboé. também, né? Também. Quer dizer, você sai daqui com o saxofone, sem a sanfona, volta logo com a Scandali, que é o top das tops, tocando oboé, que era um instrumento raro, Muito. porque o menino estudar oboé não era mesmo que Pois é, eu estudei na escola... condenar o pobre. Estudei na melhor escola do Rio. Você Escola estudou, ainda tinha tempo Vila de estudar? Lobos. Eu arranjava o jeito. Menino, Pois esse menino, o Wilson, né? Sim. Foi meu professor. Eu tenho foto O com Wycliffe? ele. Não, lá no Rio de Janeiro. Sim. O Ossili Simões, não. O O Ossili Oscar foi foi de daqui. Natal. Natal. O outro lá... Você há pouco tempo falou o nome dele, que era um professor lá do Rio de Janeiro, professor de oboé. Sim. Depois você vai ver a documentação, eu tenho todos os Bom, diplomas. mas coisas vamos lá. assim. É, Aí você volta tocando oboé e tocando sanfona. sim. Que são E instrumentos... tocando também órgão de igreja Sim. e teclado, que tudo... Ave Durante esse Maria. tempo todo eu aprendi 10 instrumentos. Menino, então você veio pra tocar. O cara só tem vaga aqui pra tocar sino, é comigo mesmo. Triângulo, Pois é, zabumba. tudo.
todo. Eu escrevi uma cartilha de zabumba com partitura. Foi mesmo? Eu já tive 3 alunas de zabumba que tocam 10. Mas como é que o capa bota... Não é só no tom, não. A gente brinca dizendo. Como é que tá em que aí? 4, 4, 6, 6. Por exemplo, a partitura, a figura musical é uma bolinha, né? Que se chama de cabeça de nota. Sim. Aí tem a haste e tem um ganchinho. Aí, para percussão, ao invés de você botar a cabeça da nota, você bota um xizinho e bota o corpo da nota. Então tu volta e, claro, vai ensinar. Vou ensinar de novo. Sanfona? Sanfona, teclado, violão. Mas quando você volta para Natal, você vai morar onde? Eu fui morar na Zona Norte, na Solidade 2. Eu comprei uma casinha de Coab, por enquanto, porque eu trouxe dinheiro para comprar uma casa. Mas como eu não encontrei por aqui, logo de imediato, eu queria morar também perto de uma tia que morava lá. Porque como eu fiquei muito tempo fora de Natal, eu estava como uma estrangeira. Não tinha mais amigos, né? Não tinha. Aí eu fui morar lá, perto da minha Mas tia. voltou crente ou já estava desviada? Não, nunca me desviei. Apenas eu tinha minha profissão de música, que eu fazia as duas coisas. Porque eu ganhava dinheiro da profissão. E quando eu cheguei aqui, não... Pagava o dízimo com a profissão. Exatamente. Então, aí eu morei 4 anos lá na Zona Norte. Sim. Aí depois eu aluguei uma casa ali na Avenida 9 com Alexandrino, num espaço que parece um condomínio fechado, tem muitas árvores lá. É Vila de Santa Inês. Eu fui morar lá, aluguei uma casa grande, onde lá eu montei a minha escola. Só que nesse inteirinho eu já... Lá na Zona Norte você não ensinava ainda? Eu estava ensinando no Conservatório de Música de Magnólia. Que era o Frederico Chopin. Frederico Chopin. Ali na Nilo Peçanha, que era uma casinha linda que foi derrubada um dia desses. Fizeram uma farmácia horrorosa, né? Que foi, meu Deus Ai, do céu. meu Deus, era para ter Música, tombado. alimento e remédio para a alma, e inventaram o diabo de uma farmácia. Pois é, então... Isso foi... 90, os anos 90 já. 90, 92, 90. Sim. Você estudou com Roberto Costa Lima? Com Roberto Lima, o professor Roberto? Eu toquei com ele tocando flauta. Eu toquei com a irmã dele. Com Lourdinha? Não, a outra. A outra. Que tocava flauta. Regina? Era flautista. Toquei com Regina. Eu conheço esse povo todo, nossa. E aí você volta e se enturma com o povo daquela escola de música onde você estudou teoria e solfejo. Exatamente. Professor Inês, professor Pellegrino, Nino Grime. Esse povo todo da escola de música. Prentice Bulhões. Nossa, eu pertencia ao coral do Prentice. Sim, Ronaldo. Exatamente. Aquele povo todo. E paralelo você tocava nas festas beneficentes. Tocava na igreja, não? Também. Seu marido foi tocar na igreja? Também. Na Assembleia de Deus? Nós tocamos muito na igreja também. Gravamos muitas Por que você não voltou lá para a tenda, mulher? Porque o povo batia palma. Ou na Assembleia de Deus o povo já estava batendo palma? Não, até hoje não bate palma. Não. Meu Deus, como perdem, né? Aí depois meu marido adoeceu e eu parei de ir para a igreja e hoje também não estou indo mais. Porque agora eu estou sozinha, né? Para andar de noite sozinha. Sim. Não dá certo. Mas aqui você também, em 1989, você fez um trabalho com deficientes mentais? Foi aqui ou foi no Rio? Não, foi aqui. Quando você voltou? Quando eu voltei. Eu fiz curso de professora de deficiências mentais. Para trabalhar com crianças especiais, né? Especiais. Hoje eu estou com 3 especiais. Sim. Eu ensinei a um totalmente paraplégico. Aquelas perninhas bem fininhas que não ficam uma dobrada em cima da outra. Os dedinhos tudo assim. Eu ensinei ele a tocar sanfona. Foi mesmo? Incrível. A mãe dele, quando viu, quase desmaia, chorou muito. Ninguém acreditava que ele tem uma voz linda. O menino aprendeu a cantar e tocar. Não é como uma pessoa normal, mas para o que ele faz, já é muito. Com a deficiência que ele tem, né? Então. Você começa... Ensinei cego também. Sim. Todo tipo de gente. Já passou por mim. Tem uma moça que está lá no estrangeiro, que lhe quer muito bem e que fez questão de participar do programa com a gente. Vamos a Portugal? Eu sei quem é. Carol Benigno. Suzete é a responsável pelos meus primeiros contatos com sanfona. Foi minha primeira professora do instrumento. Eu lá muito pequenininha, aos 10 anos, quando ganhei minha primeira sanfona de 8 baixos. Fui lá no Som da Mata, assisti a orquestra sanfônica, Suzete estava tocando lá. E lá vou eu com a sanfona que acabado de ganhar da minha avó. E lá vou eu com a sanfona ao contrário. Eu sou canhota, então coloquei aqui o teclado para a mão esquerda, né?
E ali conheci Suzete, já fiquei encantada com tudo aquilo, né? Nossa Senhora, quero aprender, quero estudar um instrumento. Já tinham me dito que Suzete dava aula e tal. Mas eu, muito pequena, também ainda descobrindo tudo. E naquele dia mesmo, Suzete já me corrigiu, já virou a sanfona pro lado certo. E ali eu já tive a minha primeira aula de sanfona. Então, Suzete para mim é a representação da base bem feita do estudo do instrumento. Várias coisas que hoje eu sinto que eu tenho um pouco mais de facilidade no estudo da sanfona. Eu observo e reflito que isso aconteceu porque eu tive uma base muito estruturada com Suzete. E Suzete também foi uma pessoa que me encorajou muito a estar no palco, a cantar junto. E toda aquela sistemática dela, é uma professora extremamente organizada, me ajudou muito a pensar que eu podia desvendar aquele instrumento, né, que é um instrumento complexo. Então, eu me sentia sempre muito empolgada em ir para as aulas com Suzete. Chegava lá aquele clima de acolhimento, e tinha a menina, a gatinha dela. Nossa, sempre muito, muito legal. Tenho muitas boas memórias das aulas com Suzete. O tempo não volta, mas a gente fica com aquele quentinho no coração de que teve a sorte de ter tido essa experiência. E, claro, eu não fui a única, né? Suzete formou muitos sanfoneiros e isso era outra coisa muito legal também, porque chegava ali na aula e às vezes já tinha outra pessoa tendo aula antes, então você já também via um pouquinho do processo de outra pessoa, já trocava uma ideia, já aprendia com aquela outra pessoa. E isso era fantástico. Então, Suzete, além de tudo, era também uma agregadora, né, de sanfoneiros, de pessoas. E isso é muito bom. E aí a minha provocação que fica é a seguinte: Suzete, você sabe quantos sanfoneiros você já formou? Tem ideia de quantas pessoas já passaram pelas suas mãos? Quantas gerações? Desde que você começou a dar aulas até agora? Diz aí, um beijo muito grande. Sou eternamente grata pelos seus ensinamentos, que lembro e levarei para toda a vida. Um beijão. Nossa. Pois é. São 73 anos nessa estrada que eu amo, de verdade. Eu nasci para isso. Eu já nasci querendo isso. E eu sempre disse, eu quero ser professora. Eu nunca desisti. Nunca deixei a sanfona. E eu já escolhi a sanfona que vai comigo no meu caixão. Foi mesmo? Já escolhi. Qual é? Eu tenho 3 lá em casa. Mulher, tu vai deixar as outras com ciúme. Pois é, eu tenho 3 sanfonas pequenas de 8 baixos que eu ganhei em shows, porque como eu fui uma das meninas que me destaquei aqui no Rio Grande do Norte como sanfoneira, e fui a primeira mulher a tocar em banda de forró. Como eu já disse, eu toquei na banda Forraço. Antes dessa banda eu toquei numa banda que o nome era Desmantelo do Forró. Ah, Maria. Que foi um desmantelo. Nós fomos passar 15 dias em Caruaru, tocar no São João em Caruaru. Sim. E tocar naquelas cidades todas. E nós viajamos num carro muito pequeno, aquelas bestinhas que começaram a aparecer. Sim. E íamos todos os Eram músicos. Quantos? Nossa. Quer dizer, sanfona, zabumba, triângulo. Não só isso, muitas Baixo, coisas. bateria. Isso. Tudo na pequenininha? Na pequenininha. Era que chamava um pãozinho de forma, né? Foi igual, eu viajei sentada no degrau da porta, porque não tinha espaço. A outra cantora foi deitada no colo dos meninos que estavam no banco. Meu amigo, não quero saber não, foi sofrimento, viu? Foi um desmantelo mesmo. Foi um desmantelo. E aí, o desmantelo maior, quando a gente chega lá em Caruaru, aí o dono da banda, o produtor, né? Saía para as outras cidades para negociar show, porque cada dia a gente tocava numa cidade diferente. Sim. Aí ele saía para negociar show em outra cidade, não dava ordem ao hotel onde a gente estava hospedado para a gente almoçar, para jantar. Vixe Maria! E todo mundo sem dinheiro e sem comer.
sem tomar banho, sem tomar café, o dia todo em jejum. Eu que ainda tinha um dinheirinho, porque eu sou professora já há muito tempo, eu viajei, eu levava um dinheirinho, então eu dividia com eles. Quem eram os meninos que tocavam nesse desmantelado? Tem alguém aí conhecido? Diga aí o nome de um ou dois. Não lembro mais não, porque isso foi foi em 90 e... Foi um desmantelo tão grande que... Foi muito grande. É nessa época que você toca no Forraço? Com o Zé Fontes, com Joca, com Canta Nordeste? Não, você cantou no Canta Nordeste. Sim, Canta Nordeste. Na banda fixa do Canta Nordeste, que tocou aqui em Natal. Exatamente, que depois tornou-se Forraço. Forraço. Né? Então. Com Nápoles. Exatamente. Essa banda Desmantelho foi antes. Sim. Foi antes dessa banda aí. Menina, eu sei que quando a gente voltou, todo mundo sem dinheiro, até hoje ninguém recebeu um centavo dessa viagem. Diga o nome do produtor que é para ele entrar logo para a história. Não, eu fiz questão até de esquecer. Mas diga, Carol, que está lá em Portugal, pergunta, quantos meninos já passaram pela sua mão? Tu tem ideia de quantos sanfoneiros? Não tem ideia, não. Mais de 100? Nossa, muito mais. Mais de 200? Mais de 500. Foi? É. Menina, é gente. Mais, muita gente. Quer dizer, nesse tempo todo ensinando... Se eu for procurar eu tenho um cronograma, eu tenho os talões de recibo de pagamento. Tu tem guardado até hoje? Tudo. Mas peraí, vai dar tempo de dizer o nome deles todos, não. Não. Vamos ter que parar por aqui. Vamos fazer outro programa? Bora? Tem perna ainda pra tocar? Eu tenho. Tá certo. Vamos até falar daquele forró que você inventou. Eu tô com pena dos meninos. Não, esse menino tudo tocador de zabumba, de triângulo, não tem esse negócio não. Outra coisa, vamos falar daquele negócio do burro elétrico que você do burro acústico, aquele negócio que você tocando em cima da carroça. Eita, vamos falar disso. Memória Viva vai ter que ficar por aqui. Eu tô conversando com a sanfoneira Suzete Salles, que é uma lenda viva, você tá vendo aí. Tem mais história do que tudo. 2 programas não deram conta. Então a gente vai para um terceiro tempo, aí é a faixa extra, a faixa bônus. Tá certo? Suzete Salles volta semana que vem. E eu, claro, convido você para nos ver. Toda terça-feira, 9 da noite, TVU Canal 5.1, replay na TVU, quinta-feira, 3 da tarde, toda quinta, 3 da tarde, nós passamos na UERN TV, Pingo da Meio-Dia, lá em Mossoró, e às 12h30 nós passamos no rádio, na FM Universitário 88,9. E você pode nos ver sempre, fazer seu comentário, sugerir convidados lá no youtube.com/TVURN. Nós estamos lá, esperando você. Semana que vem a gente tá de volta. Tchau.